tabaco é perigoso. Perigoso Também. Traz risco à saúde do mesmo jeito, da mesma forma. Pelo jeito, toda fumaça que a gente inala é prejudicial, né? É prejudicial. Tanto o eletrônico, o narguilé, incenso, tudo isso, né? Sim. O cigarro eletrônico, ele é o tabaco sem fumaça, que a gente chama, né? É um dispositivo eletrônico, né? Porque ele é movido a bateria. E ele tem um compartimento... Eu acho que a gente tem até... Ah, já tem aí. Tá na tela já, né? Ótimo, explica pra gente. Ele tem um compartimento com um produto líquido. Nesse produto líquido que contém a nicotina, às vezes com alto teor de nicotina, né? E outras substâncias, aromatizantes também, para disfarçar o gosto, né, ruim, o cheiro ruim. E aí, esse dispositivo, né, essa bateria, ela vai promover o aquecimento desse líquido e o aquecimento vai gerar um vapor. Esse vapor que a pessoa vai tragar, que ela vai inalar. E é nesse vapor que contém a nicotina e todas as outras substâncias tóxicas. Claro que são muito menos substâncias tóxicas que tem no tabaco queimado, né? Mas são substâncias que comprovadamente fazem mal à saúde, que causam câncer, né? O glicerol, etileno-glicol, propilenoglicol, todas elas são bem documentadas que causam mal, irritam via aérea, irritam o sistema respiratório, né? E são promotores de câncer também. Então não é recomendado e não dá para enganar, falar assim, não, é mais light, é mais leve, não dá para pegar essa questão, não. Não mesmo. Isso aí. Doutor Alberto, sobre risco cirúrgico, que é mais a sua área, quando o paciente fala que é fumante, mas acaba que também ela faz o risco cirúrgico para né, da pneumologia, muda alguma coisa no seu risco cirúrgico? Você pede para parar de fumar antes de operar? Tem alguma fórmula nesse sentido? Não, de forma geral, eu não peço para parar de fumar antes, até porque os efeitos do fumo, eles duram durante vários anos, né? Então, depende da cirurgia, isso tem que ser conversado caso a caso, né? Agora, tem que ser orientado a parar de fumar de qualquer jeito, para cirurgia ou sem cirurgia, né? E se for um paciente de alto risco para fenômenos tromboembólicos, né? A gente tem que avaliar a necessidade de prevenir a formação de trombos com anticoagulantes, né? Ou então, pacientes que tenham um alto risco cardiológico, né? A gente precisa também entrar com medidas de precaução, né? Para evitar doenças cardiológicas. E a gente sabe que doença coronariana em pacientes tabagistas tem uma incidência muito grande, né? Então a gente precisa realmente pedir para eles pararem de fumar, mas especificamente para uma determinada cirurgia, eu não costumo colocar especificamente para isso não, mas a orientação à suspensão do tabagismo, ela tem que ser feita. O anticoncepcional é uma dupla que não vai bem, né? Não. O cigarro com o anticoncepcional... Os dois têm efeito protrombótico, né? E quando eles se somam, principalmente na mulher, né? No sexo feminino, aí é um risco altíssimo. Então, não é legal. Outra questão que eu queria ver sobre a questão do paciente que chega para você e fala assim, ó, eu fumo já há 30 anos, Alberto, vale a pena eu parar de fumar? Sim, sempre vale, né? A gente sabe que os efeitos do cigarro, eles vão aparecer depois de 30 anos, né, que você parou de fumar, eles ficam durante muito tempo. Mas tem os benefícios, né? Tem etapas, né? Eu não sei descrever muito bem, acho que a Tamires pode me dizer quais são os benefícios em cada ano, né? Que ele fica sem fumar. E existem vários, ele vai ter vários benefícios, sim. E nunca é tarde para parar de fumar. A melhora na qualidade de vida é muito grande, ele começa a sentir o cheiro das coisas, o aroma, ele começa a sentir o sabor das coisas, né? Ele começa a viver melhor, a família começa a viver melhor, né? Por causa da suspensão do tabagismo. Sempre tem vantagem parar de fumar em qualquer idade, né? Parar, independente do tempo, independente da quantidade, sempre parar é melhor, né? Sim, sempre parar. O ritmo da queda da função pulmonar diminui também, né? Nos pacientes que param de fumar. Em relação às doenças, por exemplo, câncer, quem para de fumar, em 10 anos ele reduz a metade, né, o risco
para câncer de pulmão comparado com aquelas pessoas que continuam fumando, né? Vale para os tabagistas passivos também. Também. Depois de 15 anos fora a exposição, né? Tirando a exposição, eles voltam para o risco basal para câncer de pulmão, por exemplo, né? Como se fosse não fumante. Como se fosse não fumante. Então, exatamente. parar de fumar, eu fiquei 15 anos, se eu não tive o risco, né? Nós estamos falando de risco, probabilidade estatística. Se eu não tive algum problema depois que eu parei, 15 anos eu estou no risco basal. É como se eu não tivesse fumado. Isso. Vale muito a pena parar, né? Com certeza, em todo momento. Outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre o cigarro do vape, né? Eu acho que chama VAP, que é esse do eletrônico. Surgiu, eu acho que há uns 5, 6 anos ou 10 anos atrás, uma correlação com uma doença específica, né? Isso foi comprovado ou não? Foi comprovado, se chama doença pulmonar, lesão pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, tem uma sigla EVALI, né? Foi um surto, né, de sintomas respiratórios documentados lá nos Estados Unidos primeiramente, de pacientes jovens que começaram com sintomas respiratórios, né? Foi no final de 2019, mais ou menos. E juntando, fazendo um estudo epidemiológico, eles viram que todos eles tinham relacionados o uso do cigarro eletrônico, né? Alguns pacientes tiveram sintomas mais leves, outros pacientes mais graves, até com intubação, alguns chegaram até a óbito, né? E depois se viu, né, que tinha uma correlação com o cigarro eletrônico mesmo, mas assim, nada muito específico, né, em biópsias, enfim, pulmonares depois, nada específico para aquilo, mas que o cigarro eletrônico ele pode causar sim essa doença pulmonar, o EVALI. E as imagens eu lembro na época que parecia muito com Covid também, né, aquelas imagens de pulmão bem carregada. Vidro fosco, consolidação bilateral, é mais ou menos isso. Fibrosa, é mais ou menos como o pulmão responde, né? As doenças, As doenças, exatamente. Ótimo. Bem, vamos lá. Terminamos o segundo bloco falando sobre cigarro eletrônico, algumas medidas de prevenção, histórias, né, com o Dr. Alberto, que foi excelente. E descobrimos aí o nome nicotina, entre outras questões. E vamos falar agora, no último bloco, sobre tratamento. Acompanhe aí, aguarde o terceiro bloco, que a gente vai voltar falando sobre o tratamento, como que a gente vai parar de fumar.